pastor. Obrigado a essa congregação maravilhosa. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar com vocês. Estivemos aqui na semana passada, domingo passado, falando sobre sucesso financeiro. E eu tenho certeza, irmãos, que vocês já estão praticando. Uma das coisas que eu sempre falo nas minhas ministrações é que as pessoas, quando ouvem, têm que sair daquele ambiente, viu, pastor? Já praticando aquilo que a palavra de Deus está fazendo. E olha, eu tenho uma honra muito grande de poder falar de finanças dentro da palavra de Deus, porque eu sei que a palavra de Deus, ela vai fazer uma diferença extraordinária na tua vida, e eu sei que essa noite também vai ser uma noite extraordinária para a tua vida, amém? Fica atento, porque Deus vai falar de uma maneira toda especial. O Espírito Santo é aquele que adentra os nossos corações, as nossas mentes, Ele conhece a nossa vida, conhece os particulares das nossas vidas, conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas vitalidades, e Ele vai estar falando ao longo desse tempo, me usando como instrumento para fazer diferença na tua vida, para fazer diferença na vida da sua família, para fazer diferença na vida desta igreja. E olha, pastor, às vezes o pessoal me fala assim: olha, mas não se ensina finanças nas escolas. Deveria ensinar finanças nas escolas. E ultimamente eu tenho dito o seguinte: basta que a igreja ensine finanças à luz da palavra de Deus. Porque se a igreja fizer isso, pastor Wagner, ninguém vai segurar esse Brasil, ninguém vai segurar essa nação, porque eu sei que isso vai inflamar no teu coração e no coração desta igreja uma vontade de fazer diferença, uma vontade de ser extraordinário. E eu sei que isso vai acontecer esta noite de uma maneira especial para a sua vida, para a vida da sua família e para a vida desta igreja batista em Boas Novas, que vai fazer grande diferença na vida desta comunidade, na vida desta cidade, desse estado, na vida do Brasil, na vida de todas as nações que Deus quer alcançar através da instrumentalidade da Igreja Batista Boas Novas e de toda a membresia, de todas as pessoas que Ele vai levantar para fazer diferença, para viver uma vida extraordinária. Eu tenho certeza que Deus está falando ao teu coração e Ele vai falar ainda mais até o final dessa ministração. Amém? Então eu espero, irmãos, que você esteja praticando aquilo que nós falamos na semana passada. Então deixa eu dar uma recordada, Nós vimos o seguinte: a gente tem que ganhar dinheiro fazendo a coisa certa. Ou seja, você tem uma missão, cumpra essa missão e faça o melhor que você tem. Uma outra coisa que nós vimos também, que eu tenho certeza que você já está praticando, é a generosidade. E a generosidade, ela começa na igreja local, sendo um dizimista, sendo um ofertante. Essa grande generosidade que Deus faz através da igreja local. Então, se você é membro aqui da Igreja Batista Boas Novas, dá o teu dízimo, E pode dar até mais, porque o dízimo é o mínimo lá do Antigo Testamento, É o mínimo. Quer dizer, quando as pessoas estavam aprendendo alguma coisa de finanças, aí Deus estabeleceu o dízimo. Acima disso você pode dar à vontade também, mas pelo menos o dízimo. As ofertas também, seja um ofertante fiel. Jesus falou: há maior felicidade em dar do que em receber. Então coloca em prática esses ensinamentos da palavra de Deus. Você tem que ser capaz também de criar reservas financeiras. Nós vamos ver, até hoje mesmo vamos falar sobre isso. Se você quer ter sucesso financeiro, você tem que ser capaz de criar reservas financeiras, Não pode gastar tudo aquilo que você ganha. Tem que reter alguma coisa para que Deus possa trabalhar através dessas reservas e fazer grandes bênçãos na tua vida. E também tem que o quê? Tratar o endividamento. Pastor, hoje 33% daquilo que as famílias brasileiras ganham vai para o ralo de multas e juros. 1/3 de tudo aquilo que as famílias brasileiras ganham. Então a gente tem que, como igreja, mudar essa realidade. Eu espero que não seja uma realidade da sua vida, mas se for, vamos alterar, vamos mudar isso aí. E vamos fazer com que a igreja possa levar essa mensagem de transformação. Eu falei, estamos na era da informação, mas o que nós precisamos é a transformação,
Por isso que a Bíblia diz: transformem-se pela renovação do que? Do entendimento, do vosso entendimento, para que vocês possam saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, eu quero convocar vocês para ser esses agentes de transformação aqui, Igreja Batista Boas Novas, e alcançando tantas outras pessoas, mas começando através de vocês, não é? Então, tratar esse endividamento que tantos males tem causado à nossa nação e fazendo com que os bancos tenham lucros exorbitantes, irmãos, cada vez mais lucro, porque é o tal do cheque especial, 8% ao mês, é o tal do rotativo do cartão de crédito, 15% ao mês. Vamos cair fora disso aí. Como Igreja de Cristo, vamos nos levantar para fazermos a diferença. Amém, irmãos? E também gastar com sabedoria, não é? A gente tem que ter sabedoria, gastar fazendo a coisa certa, não desperdiçando muitas vezes o dinheiro com coisas que a gente deseja, mas não é o essencial para a nossa vida. Você sabe, Fábio, essa semana mesmo, a Paulinha chegou para mim e disse assim, com um jornal. Naquele jornal tinha uns ovos de Páscoa lá. Pai, olha aqui esses ovos de Páscoa. E eu comecei a olhar, né? Tinha lá uns de R$60, uns de R$80. Pastor, você não vai acreditar. Tinha um ovo de Páscoa, 400 e tantos reais. Eu não lembro se era 420, se era 450. E eu olhei aquele negócio e eu fiquei indignado, irmãos. Com tanta gente passando fome no nosso Brasil, com tanta gente faminta no mundo afora, alguém tem a coragem de dar 420, 450 reais num ovo de Páscoa. Então, igreja, vamos nos levantar para fazermos a diferença. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grande diferença. Olha, quando eu estive lá no Instituto Haggai é um órgão, é uma instituição liderada pelo Dr. Haggai. E em 1998 eu tive a oportunidade de estar lá. E essa reunião, ela foi lá em Maui, lá no Havaí. E lá nós estávamos com pessoas de várias partes do mundo. E foi uma oportunidade extremamente interessante eu compartilhar com aquelas pessoas da África, Ásia, Austrália, América, e ter uma visão de tudo aquilo que Deus pode fazer. Olha, Deus, Ele quer te dar uma visão de uma vida extraordinária. Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso hoje à noite. Nós estamos só começando, mas eu lembro que naquela época, e naquele evento especificamente, conhecendo pessoas de tantas nações, Deus foi me dando uma visão mais ampla daquilo que eu poderia fazer, e ser instrumento nas mãos de Deus para levar essa palavra de Deus, e especificamente essa palavra de Deus na área de finanças, fazendo com que a igreja ela possa entender, ela possa compreender esses conceitos de finanças e aplicar no seu dia a dia, e assim Deus vai te levantar, Deus vai fazer grandes coisas através da tua vida, eu tenho certeza absoluta. E sabe, uma das coisas que eu aprendi, irmãos, ao longo da minha caminhada, é que nós precisamos nos espelhar em pessoas que fizeram mais do que a gente está fazendo, não é? Se a gente quer crescer, se a gente quer amadurecer, a gente deve olhar para pessoas que fizeram mais, e olhar como foi que elas fizeram, que princípios elas tinham, não é? Que ações elas fizeram para ter uma vida extraordinária. E aí eu escolhi uma pessoa especial hoje aqui para vocês, para a gente estudar. O Davi vai nos ajudar aí com os nossos slides, né? Nós vamos estudar a vida de uma pessoa bem especial, que Deus levantou para fazer diferença na vida do mundo. Veja só, nós estamos aqui em São Paulo, estamos vivendo uma crise de água, não é? Aqui, São Paulo, região, uma crise de água. E esse homem, veja só, ele enfrentou uma crise mundial, não uma crise local como nós estamos vivendo hoje, mas uma crise do mundo, uma crise de
alimento. E Deus, veja só, Deus levantou este homem para resolver um problema de ordem mundial. Veja só, um homem só. Esse homem chamava-se José. E é sobre ele que eu queria falar esta noite com vocês, né? Por quê? Porque nós queremos ampliar, né? Ampliar a qualidade do nosso sucesso financeiro. Veja só, no domingo passado o que eu dei? Eu dei os princípios básicos de administração financeira. Se você colocar em prática esses princípios básicos de administração financeira, a sua vida financeira já vai começar a melhorar. Se você não conseguia fazer reservas, você passa a fazer reservas. Você pode melhorar a sua renda e tudo mais. Mas o que eu quero, irmãos, hoje à noite, é mostrar para vocês uma pessoa extraordinária. O que ele fez, essa pessoa extraordinária, que nós podemos fazer, que eu posso fazer, e que você pode fazer também, e assim ter uma vida extraordinária, acima da média. O que é uma vida extraordinária? Acima da média, não é? Acima daquilo que as pessoas comuns estão fazendo. Então, esse homem realmente, ele teve uma vida extraordinária. Ampliando, então olha lá, José é uma vida extraordinária, ampliando a qualidade do seu sucesso financeiro. Ok? Então veja só, a primeira coisa que eu falei, inclusive isso eu me lembro que eu falei na semana passada também, pastor, é que antes de nós fazermos alguma coisa com o nosso dinheiro, nós precisamos ser, não é? Precisamos ser. Antes de fazer, a gente precisa ser. E o que nós temos que ser, né? Aí é que está a grande questão. Vamos tentar entender como era José. Primeiro, ele era uma pessoa que tinha um relacionamento íntimo com Deus. E aqui a gente precisa começar a se perguntar, né? Será que eu tenho esse relacionamento íntimo com Deus? Porque nós queremos ter essa personalidade de José. Então veja só, lá em Marcos 8,35, o que é que diz a palavra de Deus? Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, veja, o Dr. Howard Dayton, lá na década de 70, ele foi um homem que Deus usou para levantar 2.350 versículos da palavra de Deus. E o Dr. Howard Dayton, ele nos diz o seguinte: qual é o único investimento totalmente garantido? É um relacionamento com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer fazer diferença e ter uma vida extraordinária, você precisa ter o quê? Um relacionamento íntimo com Deus. Aí você pode perguntar, mas irmão Paulo, pastor Paulo, o que você quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que eu tenho que ter a salvação em Jesus Cristo? Não, eu sei que você tem a salvação em Jesus Cristo, a não ser que você ainda não tenha tomado uma decisão ao lado de Cristo. O que eu estou falando é muito mais do que isso. É que você tenha o quê? Uma intimidade com Deus, de tal maneira que você possa fazer coisas extraordinárias. Amém, irmãos? Então veja só, o próprio Jesus Cristo, ele falou assim, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder, mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, então você vai ganhar. Então você vai ver que pessoas extraordinárias realmente levaram em consideração isso que Jesus está fazendo. Por quê? Porque nós lutamos no nosso dia a dia, irmãos, entre aquilo que nós queremos fazer, o nosso ego, não é? E aquilo que Deus quer fazer através de nós. E muitas vezes nós não conseguimos ter uma vida extraordinária porque nós deixamos com que os nossos desejos, aquilo que nós queremos fazer, suplante aquilo que Deus quer fazer na nossa vida pessoal. Então José foi essa pessoa que tinha intimidade com Deus, e nós vamos ver aqui por que ele tinha intimidade com Deus. Olha aqui, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: ele mandou vir fome sobre a terra. Quem mandou vir fome sobre a terra? O próprio Deus mandou vir fome sobre a terra. Mas aí o que ele fez? Destruiu todo o seu sustento, mas enviou o quê? Um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Aí você diz, mas isso aí não é lá em Gênesis que fala sobre José? Não, mas tem o Salmo 105 que fala sobre José também. Depois você abre a tua Bíblia, lê o Salmo 105, um dos salmos mais maravilhosos que fala sobre a ação de Deus através de José. Então, irmão,
Deus mandou um homem só, para fazer a diferença. É claro que ele não estava sozinho, certo, pastor? Porque José, ele tinha uma capacidade que Deus, e nós vamos ver que você precisa ter também, que é a capacidade de liderança. Então José estava liderando, mas Deus levantou esse homem, um homem extraordinário, para fazer diferença na terra, naquele momento estratégico de necessidade. E eu tenho certeza que Deus vai te levantar hoje também, para ser uma vida extraordinária, aqui nesta igreja, aqui nesta localidade. Um homem só. Então veja só, o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso que o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Olha aí, aquela nação ímpia, aquele homem ímpio que não conhecia Deus, ele está reconhecendo agora o poder de Deus. José vai, interpreta o seu sonho, e ele fica totalmente extasiado diante daquela interpretação. E agora ele está dizendo para os seus conselheiros: será que nós vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Então essa noite Deus está querendo dizer para você também: João, Maria, Antônio, Edson, Fábio, Wagner, Manuel, será que nós vamos achar alguém como você, em quem está o Espírito Divino? Então essa intimidade que Deus quer ter com você. Será que você está lendo a sua Bíblia diariamente? Será que você está em oração diariamente? Será que você está tendo essa intimidade que Deus quer que você tenha, para que você possa ser uma pessoa extraordinária e fazer coisas extraordinárias? Outra coisa, ainda no ser, você que já está querendo fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? Mas calma, vamos chegar lá. Ainda no ser, você tem que ter integridade, irmãos. Você tem integridade. Como é que está a tua vida interior? Como é que está a tua integridade? Olha aqui, me ajude lendo esse texto também. Eu gosto de ter a ajuda da congregação. Vamos lá, 1, 2, 3 já. Esta é a história da família quando José e contava a má fama deles. Quem? Dos irmãos de José. Então veja só, eram 12 irmãos, mas quem era a pessoa íntegra? José, não é? Todos eles não aprenderam as coisas que deveriam fazer. Tenho certeza que Jacó ensinou tudo direitinho, mas faziam as coisas erradas. Quem fez a coisa certa? José fez a coisa certa. E você? Você quer fazer a coisa certa? Você está disposto a fazer a coisa certa? Me ajude lendo esse texto também, 1, 2, 3 já. Ninguém desta casa está acima. Como poderia eu, então? Todo pecado, primeiramente, é contra Deus, irmãos. Então, olha aí. José, integridade. José tinha tudo, ele era o senhor da casa, mas ele sabia que ali na mulher de Potifar ele não poderia tocar. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. E você? Como é que está a tua intimidade com Deus? Como é que está aquele interior que ninguém conhece, só você sabe? Às vezes nem tua esposa sabe, às vezes nem teu marido sabe, só é entre você e Deus. Você está afim de realmente ter integridade para fazer coisas extraordinárias? Deus está querendo que você tenha essa integridade. E olha aqui, quando tudo estiver indo bem com você, José falou lá para o copeiro: quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Então José, ele tinha a certeza de ser uma pessoa íntegra. Irmãos, ele tinha intimidade com Deus. E viu, Paulinha, ele era uma pessoa íntegra, tinha integridade. Você precisa ter essa integridade se você quer fazer realmente diferença e ser uma pessoa extraordinária aqui. Agora, outra coisa que nós precisamos ser, né? Nós precisamos ser aqui pessoas obedientes. Me ajude lendo esse texto aqui, por favor. 1, 2, 3 já. Israel
Meus irmãos, eu nunca vi uma frase tão simples da palavra de Deus para expressar tanta, o que? Obediência. Você é uma pessoa obediente, você é obediente a Deus. Vê aí, ao longo do tempo que nós vamos falar com você, eu quero que você verifique essa obediência que você tem em relação a Deus, porque Deus quer te usar para fazer grandes coisas, fazer coisas grandiosas, mas Ele vai checar a tua obediência. O que José falou? Pai, espera um pouquinho que eu estou terminando aqui de fazer as minhas coisas, daqui a pouco eu vou lá levar as coisas. Olha, eu estou terminando, eu tenho que fazer alguma coisa aqui urgente. Não, o que ele disse? Sim, Senhor, sim, Senhor. E isso o que? Expressa todo o caráter, toda a obediência, e por isso José foi uma pessoa extraordinária, porque a palavra dele para o seu pai é sim, Senhor. Que você possa nesta noite dizer: sim, Senhor, eu quero fazer realmente a diferença, eu quero ser uma pessoa extraordinária, eu quero ser obediente. Olha aqui, Paulo, agora é um pouquinho no Novo Testamento, mas Paulo ele diz assim: Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Já pensou? Deus ele está te dando uma visão nessa noite, uma visão daquilo que Ele quer fazer com a tua vida, e você não pode ser desobediente a essa visão de Deus, irmãos, qualquer que seja a visão que Deus quer fazer, né? A missão que Deus quer te dar, você não pode ser desobediente, porque senão você vai ter o quê? Você vai ter insucesso, você não vai ter sucesso, né? De repente você quer ser um grande empresário, a maioria das pessoas querem ser grandes empresários, mas será que é isso que Deus quer para você? Será que Ele não quer te mandar para ser um missionário lá na África, lá na Ásia, não sei, de repente no Afeganistão? Já pensou, pastor, ir para o Afeganistão hoje? Que coisa louca, né? Mas Paulo disse assim: eu não fui desobediente à visão celestial, e José também não foi desobediente à missão que Deus tinha para ele. Deus quer que você seja obediente, nessa integridade, nessa obediência, nessa intimidade com Deus, para fazer diferença e viver uma vida extraordinária. Amém, irmãos? Muito bem. Outra coisa que José tinha: generosidade, que está faltando hoje, minha gente, meus irmãos. Generosidade. Me ajude lendo aqui esse texto da palavra de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3 já. Mas Deus... e salvar-lhes a vida com grande livramento. Eu sei que nós estamos falando sobre finanças, eu sei que nós estamos falando sobre dinheiro, e que Deus quer que você realmente administre o dinheiro da melhor maneira possível, né? Eu sei que Deus quer que você seja uma pessoa capaz de criar reservas financeiras, mas se eu fosse dizer, pastor, elencar, se eu fosse dizer qual a característica mais importante, embora eu reconheça que o sucesso ele vem pela variedade de características, né? Que você precisa fazer todas as coisas, mas se uma delas eu dissesse assim: essa aqui é que vai demonstrar que você realmente quer ser uma pessoa extraordinária, é a generosidade, não é? A generosidade. Muitas pessoas têm capacidade de reter, de multiplicar, de criar grandes reservas financeiras, mas poucas pessoas têm capacidade de serem pessoas generosas. Então José era essa pessoa generosa, e é assim que Deus quer trabalhar na tua vida pessoal, para que você seja generoso também e possa fazer coisas extraordinárias. Amém? Agora vamos ficar de pé um pouquinho, pode ficar de pé aí 1 minuto só, para você descansar. E agora nós vamos começar a entrar o quê? Na outra parte, aquilo que você vai fazer. Tudo bem? Alguma coisa a gente precisa fazer, né? Porque só ser não é suficiente. Nós somos seres que somos, mas que temos que fazer alguma coisa para que a gente possa ter realmente essa vida maravilhosa. Então, me ajude lendo aqui esse texto comigo. Olha, você vai aprender o que você faz, né? Cedo ele aprendeu o que é a importância do trabalho. Leia comigo esse texto, por favor. Vamos lá, 1, 2, 3 já. Quando José...
Então veja só, muito cedo José, ele aprendeu a importância do trabalho. Hoje nós podemos trabalhar assim legalmente a partir dos 16 anos. Mas vejam, vocês que são pais, pode sentar se vocês quiserem, né? A gente está em casa, eu estou muito à vontade no meio de vocês. Cedo José aprendeu a importância do trabalho. Vocês que são pais, né? Às vezes lá em casa tem aquelas pequenas discussões, né? Que a gente fala assim, e eu digo assim, eu sempre falo para a Orivânia, minha esposa Orivânia. A Orivânia está aí? Está lá. Fica de pé aí, pessoal, conhecer você. Você não estava aqui no domingo passado. Olha aí, essa é a minha esposa, que está sempre ao meu lado, viu, irmãos? E agora também tenho o privilégio de ter a Paulinha, a Camille, que já cresceram, né? Quando eram menores, elas não podiam ajudar assim, diretamente no trabalho ministerial, né? Mas graças a Deus agora elas podem me ajudar. A Paulinha está nas fotos, a Camille fica lá na venda dos livros. Aliás, depois eu queria que você tenha o privilégio de você levar também um exemplar. Mas o que eu quero dizer com isso? Então às vezes em casa, pastor, o que acontece? Olha, ela está lá lavando a louça. Eu digo, não é para você lavar, as meninas têm que lavar. Mas elas estão cansadas. Mas chegaram da escola, coitadinhas, tal. Eu digo, mas nós estamos cansados também. E elas têm que entender a importância de dar a sua contribuição dentro do lar, fazer as coisas dentro do lar. Então esse trabalho de José, evidentemente que ele estava num contexto histórico e cultural um pouco diferente do nosso, né? Bem diferente do nosso. Aqui normalmente nós vamos para a escola, temos a nossa vida escolar, depois entra na vida acadêmica, para só depois às vezes começar a trabalhar, né? Mas lá não, cedo ele começava a trabalhar. Claro, nós não podemos trabalhar hoje legalmente só a partir dos 16 anos, é isso? Que pode ter um emprego. Então, mas no lar, meus irmãos, as pequenas coisas, a palavra de Deus diz assim, essa é uma orientação de sucesso financeiro também, aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, o fiel no pouco, o que é? As pequenas coisas que nós fazemos como quando estamos em casa. Você vai pegar o lixo, você vai recolher esse lixo, vai levar, colocar na lixeira. A gente tem que fazer isso com os nossos filhos, para que eles realmente tenham o que? Essa integridade e saibam fazer a coisa certa desde as pequenas coisas e poder assim ser uma pessoa extraordinária. Agora, vamos chegar num ponto importante para você que quer ser uma pessoa extraordinária. Você tem que conhecer as suas habilidades. Você sabe quais são as suas habilidades? Aquilo que diferencia você de outras pessoas, são as habilidades que Deus te deu. Então vamos lá, vamos tentar entender quais eram as habilidades de José, não é? Por exemplo, José era um excelente administrador. Vocês podem ler comigo aqui esse texto? Vamos lá, 1, 2, 3, já. Quando este... Então veja bem, José era escravo. Então, irmãos, ele não tinha salário, né? Não tinha salário, que nem a gente tem salário hoje. José era escravo. Mas Deus, como ele tinha uma missão extraordinária para José, ele fez com que ele pudesse prosperar, ele pudesse ser bem sucedido, mesmo quando estava trabalhando como escravo. E aí, o que aconteceu? O Potifar, que era o alto oficial do faraó, colocou ele para administrar todos os seus bens. Então, José era realmente um grande administrador. Outra coisa é que José sabia interpretar sonho. Será que a gente pode ler junto? Agora, faz de conta, irmão, que você está participando assim de um concurso. Quem fala mais alto, quem fala mais forte, tudo bem? Vamos lá? 1, 2, 3, já? Eles responderam: então veja só, José tinha essa habilidade que Deus deu a ele, esse dom de interpretar sonhos, tanto que ele interpretou o sonho do faraó.
Então veja só, vai pensando nas suas habilidades, habilidades que Deus te deu e que diferencia, Vitor, você de outras pessoas. Então vamos lá, outra coisa que José tinha era o que? A habilidade de liderar. Podemos ler todos juntos? 1, 2, 3, já? Você terá o comando e todo o meu povo somente em relação ao trono. Então veja só, essas habilidades, quais são, pense agora, as suas habilidades pessoais que diferencia você de outras pessoas. Então, se você quer ter sucesso financeiro e além disso ampliar a qualidade do teu sucesso financeiro, tendo uma vida extraordinária, você precisa conhecer essas habilidades, ok? É o fazer, não é? Então vamos lá. José também ele tinha uma sabedoria excelente. Como que era a sabedoria dele? Me ajude lendo esse texto, 1, 2, 3, já. Disse, pois, o faraó: não há ninguém tão e sábio. Então, é a sabedoria que Deus deu para ele poder fazer diferença, coisa que outras pessoas não tinham. O Salmo diz assim, que José foi levantado, pastor, para ensinar sabedoria às autoridades do rei, não é? Pessoas com ampla experiência e conhecimento. Aquele homem com 30 anos de idade, ele estava fazendo uma grande diferença por causa da sabedoria que Deus deu a ele. Me ajude lendo aqui esse texto também, 1, 2, 3, já. Ele para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar. Olha que coisa fantástica. Deus quer usar a tua vida, quer te dar sabedoria diferenciada. E essa sabedoria vem da onde? Da palavra de Deus, não é? Você vai na palavra e todos os princípios que nós tiramos de administração financeira estão na palavra de Deus. Tenho mais discernimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Então você, essa pessoa sábia que Deus quer usar, você tem essa sabedoria? Se você ainda não tem, você vai, busca ela na palavra para fazer diferença lá onde você está. Agora, irmãos, você quer fazer diferença, quer ser uma pessoa extraordinária, você tem que ter sonhos. Você tem sonhos? Quais são os teus sonhos? Quais são os sonhos que Deus está colocando no teu coração? Não é? Então José era uma pessoa que tinha sonhos. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Então José tinha sonhos. Depois teve o que? Um outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Então sonhos que Deus vai colocando o que? Na tua mente, no teu coração. Quais são os teus sonhos que você quer realizar? Não é? Quais são, refazendo a pergunta, os sonhos que Deus tem colocado no seu coração e que você deseja realizar? Porque são os sonhos de Deus, irmãos. Às vezes nós temos sonhos próprios, que não são os sonhos de Deus. E tem aquele embate, né? Tem aquela luta interior que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Nós precisamos conhecer quais são os sonhos de Deus. Pede a Deus, Senhor, se você não tem um sonho ainda, você pede, Senhor, me dá um sonho, eu quero realizar esse sonho teu na vida das pessoas, eu quero fazer diferença na vida das pessoas, eu quero viver uma vida extraordinária, mais do que você está vivendo hoje, irmãos. Talvez você seja um bom trabalhador, seja uma pessoa dedicada, mas nesta noite eu tenho certeza, Deus quer levantar a tua visão para ser uma pessoa extraordinária, ampliar o que é a qualidade do teu sucesso financeiro. Pede a Deus esses sonhos que José tinha. E aí você tem que conhecer qual é o quê? Qual é o plano de Deus. Não é? Você tem o sonho, mas qual é o plano de Deus? Meus irmãos, às vezes a gente está preocupado, como é que eu vou ganhar mais, né? Como é que eu vou ganhar mais lá no meu trabalho, né, pastor?
Como é que eu vou melhorar o meu salário? São coisas boas, mas Deus quer fazer muito mais através de vocês, irmãos. Deus quer saber assim, por exemplo, pastor, nós estamos vivenciando esse problema de água aqui. O que eu posso fazer? Será que Deus pode me usar para uma coisa maior do que eu posso ver, maior do que eu mesmo? Coisas que eu vou ter que lidar com outras pessoas, com outras habilidades, para poder achar uma solução. Então isso era o que acontecia com José. Será que dá para a gente ler esse texto aqui? Esse texto é mais longo, né? Será que dá para a gente ler junto? Dá ou não? Vamos lá, então vamos tentar, né? Mais força, né? 1, 2, 3, já. É exatamente como eu disse, aquilo a fome será tão rigorosa Então a questão já foi decidida por Deus. Então, irmãos, a questão do teu sonho, questão da tua ação, ela já foi decidida por Deus. Você sabia disso? Deus já decidiu, Ele já sabe o que vai fazer. Talvez você não saiba, mas Ele sabe. Então você tem que perguntar para Ele: Senhor, veja o que aconteceu com José. Diante daquela realidade de escassez, não é? Viriam, claro, 7 anos de fartura, mas depois viria fome. Como é que eu entro nessa história? Você tem que perguntar para Deus: Senhor, como é que eu vou entrar na história aqui da cidade de São Paulo? Porque às vezes está preocupado só com a sua vida pessoal. Deus quer fazer coisas extraordinárias através de você. Como é que eu entro na vida da minha empresa? Ok, já está ampliando a sua empresa, né? Você já pode fazer grande diferença lá, como José fez na vida de Potifar. Ele fez prosperar Potifar, mas Deus queria realizar coisas maiores através de José. Senhor, o que tu queres que eu faça? Quais são os projetos que essa igreja tem aqui para a localidade? De repente tem projetos para a cidade de São Paulo. Como é que eu vou me inserir nesses projetos? Né? Não se apequena não, irmãos. Deus quer fazer grandes coisas através da tua vida. Deus pode te levantar e fazer coisas extraordinárias. Então José, agora, ele está preocupado com o que ele vai fazer. Porque veja, tem o plano de Deus. E agora, como ele se insere dentro desse plano? Então, me ajudem lendo esse texto também, 1, 2, 3 já. Procure agora o faraó, um homem que coloque. O faraó também deve estabelecer Irmãos, por que eu considero José o maior administrador financeiro de todos os tempos? Por causa disso aí, olha lá. José, ele interpretou o sonho do faraó, Deus deu a interpretação para ele. Mas depois que ele interpretou o sonho, o que ele falou? Procure o faraó agora um homem criterioso e sábio. Quem era esse homem criterioso e sábio? Era ele, era o próprio José que Deus estava levantando para fazer diferença. E você, é esse homem, essa mulher criteriosa e sábia que Deus quer utilizar para fazer grandes diferenças onde você está, né? Na empresa onde você está, no projeto onde você está inserido, fazer grandes coisas, coisas maravilhosas, extraordinárias para a tua vida pessoal, cumprir o plano de Deus. Vamos fazer isso? Amém, irmãos? É isso que Deus quer fazer através de você, e você vai ampliar o que? O teu sucesso financeiro, fazendo aquilo que Deus quer, da maneira como Deus quer fazer.
Mas José também, ele conhecia a sua missão. Você conhece a sua missão? Não é? Isso é fundamental importância, irmãos. Eu não conheço uma pessoa que conseguiu ser uma pessoa extraordinária e fazer coisas extraordinárias sem ter uma clara noção de qual é a sua missão. Eu estou na minha empresa, eu estou trabalhando, estou fazendo a minha parte. Qual é a tua missão? Escreve, irmão, escreve a sua missão. Escreve hoje qual é a sua missão. A minha missão, sabe qual que é? Minha missão é levar educação bíblico-financeira para a pessoa de todas as idades. Né? Eu cheguei a essa conclusão. Eu pedi a Deus, Senhor, vai me orientando. E Deus me falou, você vai levar o quê? A educação, a transformação financeira para a vida das pessoas, mas totalmente baseado na minha palavra. Entendeu? E isso me ajuda muito, pastor, porque às vezes aparece tantas coisas, né, que quer distrair a gente, né? E uma das coisas que, olha, você vai ver que o inimigo, o diabo, vai querer distrair você com tantas coisas, tantos projetos. O pessoal chega, você quer ganhar dinheiro, você vai fazer isso aqui, aquilo, outro, tal, e você começa a ficar distraído, você começa a perder o foco, você às vezes nem sabe qual é a sua missão, e você ainda está ficando mais distraído, porque o inimigo ele quer isso, que você fique distraído, não saber qual é a tua missão. José, ele disse assim, agora não se aflijam. Isso aí ele estava falando para os irmãos dele quando estava se dando a conhecer. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou adiante de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Amém, irmãos? Isso é uma coisa excelente. Por isso que José foi o grande administrador que Deus levantou, uma só pessoa, para liderar um momento estratégico na vida do mundo, não é? E Deus quer te levantar hoje para você fazer coisas extraordinárias também com a tua vida. Uma coisa que você vai precisar trabalhar são as suas certezas absolutas, não é? Você tem, se você quer ter uma vida extraordinária, se você quer estar acima da média das pessoas, você vai ter que ter algumas certezas absolutas, essas certezas que te levam adiante. Você já deve ter ouvido falar da vida de muitas pessoas, por exemplo, que teve tantas dificuldades, né, pastor? Às vezes são pessoas que tinham grandes projetos e a coisa não dava certo. E o que acontecia quando a coisa não dava certo? Eles desistiam? Não, desistir é para pessoas que não têm certezas absolutas, não é? Pessoas que não têm certezas absolutas. Então você precisa ter certezas absolutas na tua vida. Então me ajuda, leia aqui esse texto comigo da palavra de Deus, vamos lá. 1, 2, 3 já. Assim não foram vocês, mas sim o próprio Ele, e me fez administrador. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: Deus me fez Senhor. Agora José está com 39 anos, ele estava com 17 quando foi vendido pelos irmãos. 39 anos, passaram-se 22 anos. Ele foi escravo, ele foi prisioneiro, e agora José tem uma certeza absoluta que vai levar ele a fazer diferença e a ter uma vida extraordinária, Fábio. Tudo foi Deus que fez. Ele reconhece que ele está ali pela ação de Deus. Então você precisa ter essa certeza absoluta. E Paulo, olha aqui o que Paulo fala. Lá em Atos 20, 24, ele diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a minha carreira e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Cristo. Sabe o que estava acontecendo exatamente nesse momento?
O pessoal estava dizendo: Paulo, você é louco, você vai para Jerusalém? Ele estava dizendo: eu vou para Jerusalém. O pessoal lá vai te prender e você vai o quê? Você vai morrer. Você vai morrer lá. E o que ele diz assim? Não me importo. Não considero a minha vida de valor algum, a não ser que eu cumpra a minha missão. E qual era a missão dele? Levar o evangelho para todas as criaturas. Certezas absolutas. Você pode, quando você tem uma certeza absoluta, irmão, você pode levar a tua vida, que você vai continuar indo naquela direção. Era isso que Paulo tinha, uma certeza absoluta, que ele precisava cumprir essa missão, ele precisava fazer aquilo. Você quer fazer coisas extraordinárias e ter uma vida extraordinária, então você precisa ter uma certeza absoluta. Alguém já disse: para que a gente possa ter uma vida que vale a pena ser vivida, a gente tem que saber se nós temos uma razão até mesmo para morrer, para dar a nossa vida. Então Paulo tinha essa certeza absoluta. Não tem problema, eu vou lá porque faz parte da minha missão. Então, se você quer ter essa vida extraordinária, ampliar, né, o teu sucesso financeiro, você precisa ter certezas absolutas. E uma delas é exatamente conhecer a tua missão. O que Deus quer fazer, que transformação Deus quer operar na vida de outras pessoas através da tua vida. Amém, irmãos? Vamos fazer isso, ter essas certezas absolutas? Certezas boas, né? Certezas absolutas. Outra coisa que José tinha, e aí nós precisamos ter também, é a capacidade de executar o plano, não é? Você vai ter uma missão, você vai ter um plano, e você tem que ter essa capacidade de executar esse plano. Será que dá para a gente ler aqui o texto? Vamos lá? Mais forte, né, irmão? Eu sei que vocês aí tomaram aquele café quando saiu de casa, não? Alguns não conseguiram tomar, mas mesmo assim, dá uma guinada aí, vamos lá, com a ajuda do pastor, vamos lá, 1, 2, 3 já. José tinha 30 anos, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura. Maravilha demais. Como a areia do mar, tal era a quantidade que ele parou de anotar. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Por isso que esse homem, pastor, foi o maior administrador financeiro de todos os tempos. Tal era a quantidade que parou de anotar. Não tinha, nos números lá do Egito, não tinha condição mais de anotar. Agora veja só, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: a gente tem que saber executar, né? O que está na nossa cabeça, que é o plano, a gente tem que executar. Então José, ele não ficou pensando assim: não, peraí, Deus, isso aí vai ser fácil para Deus, ele vai mandar toda essa produção aí, e aqui eu estou tranquilo, durante 7 anos não vou fazer nada aqui, nada. O que ele disse assim? Se ausentou da presença do faraó e foi percorrer toda a terra do Egito. Então, meu irmão, tem que fazer a sua parte. Você quer ter sucesso financeiro assim, de mão beijada? Não, faça a sua parte, faça coisas extraordinárias, pense nas coisas que outras pessoas não estão pensando. Se você fizer as coisas exatamente como todas as outras pessoas estão fazendo, você vai chegar provavelmente a resultados muito semelhantes. Então José pensou numa estratégia diferente para poder alcançar aquele sucesso financeiro, e executou o plano. Ele não ficou só pensando, só tendo o sonho, mas ele conseguiu executar, pôr aquilo em prática, não é? Então é isso que a gente tem que fazer, praticar. Por isso que eu falei, saiu daqui, começa a praticar. Não fica pensando, não, eu só vou conseguir praticar, eu tenho que ler várias vezes isso aí. Não, pratica assim que sair daqui, meu irmão. Olha aí, você quer
fazer coisas extraordinárias, você tem que ter capacidade de liderança. Me ajude lendo o texto, por favor. Forte aí. 1, 2, 3 já. Quando todo o Egito começou a sofrer com fome, o povo... Então é assim, Deus levantou um homem, mas deu a ele a capacidade do quê? De ser líder, de exercer liderança. Aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está aqui, você está exercendo liderança lá onde você está? Ou você está sendo uma estrela solitária? Não pode ser estrela solitária, irmão. Quer fazer coisas grandiosas? Tem que exercer liderança. De repente o chefe chega para você e diz assim, olha, agora você vai ser promovido. Aí você já começa a tremer nas bases. Como que eu vou ser promovido? Agora eu vou ter que liderar pessoas, tal e tudo mais. Não. Exerce liderança, irmãos. Ah, eu não sei como liderar. Tudo bem, pega aí John Maxwell, é um grande líder e que ensina as pessoas, né, cuja missão é ensinar pessoas a também exercer liderança. Não é isso, pastor? Vai aprender com as pessoas que Deus está levantando também para ensinar você a exercer liderança, e grande liderança na empresa onde você está, na instituição que você está, aqui na igreja local, Batista Boas Novas. Ah, mas eu não sou líder. Mas como que não é? Tem que ser líder, líder de você mesmo, líder da sua família, líder dos projetos que Deus quer realizar através da sua vida, né? Para ter uma vida realmente extraordinária. Exercer liderança. Se até hoje você achava que não é líder, você tira esse pensamento da sua mente, meu irmão, porque Deus quer que você lidere, que você exerça liderança, que você faça coisas extraordinárias através da sua liderança. Amém? Muito bem, pode ficar de pé um pouquinho agora, também para me ajudar aqui a ler o próximo texto. Fica de pé aí, que é bom estar de pé. Olha aqui. Persistência diante das dificuldades. Veja bem, você quer o sucesso, quer ampliar esse sucesso, mas você tem que ter persistência diante das dificuldades. Me ajude lendo aqui, primeira linha, o que diz ali? 17 anos, muito cedo José teve os sonhos, né? Mas depois o que aconteceu? Olha lá. Inveja dos irmãos, veja bem, não eram pessoas que estavam distantes, mas pessoas que estavam ao lado dele e que deveriam apoiá-lo, a sua própria família. Ele teve o quê? Teve inveja. E depois, o que aconteceu? Potifar, né? Mais uma vez, por causa de intrigas familiares, né? Primeiro dos irmãos, aí ele foi vendido como escravo. Depois outra intriga familiar, ele vai parar na prisão. O que aconteceu mais depois? Aos 30, esquecimento do copeiro. Vocês lembram? Lá ele interpretou o sonho do copeiro. Ele disse assim, olha, quando você voltar lá para o faraó, fala para ele que eu estou aqui injustiçado, não fiz nada para vir aqui. Aí ele esqueceu, ficou mais 2 anos. Você pensa que o sucesso vai ser fácil assim? Não. O sucesso não é tão difícil quando você começa a praticar os princípios. Agora, uma vida extraordinária vai ter muitos obstáculos, né? Deus vai colocar muitos obstáculos, o inimigo vai ter muitos obstáculos. E veja bem, Deus vai colocar muitos testes, meu irmão, viu? Deus, ele não tenta, né, pastor? Mas ele testa. Testa e vai te testar para ver se tu está afim mesmo de fazer coisas extraordinárias, diferente das outras pessoas. Então vai ter aqueles testes. Nas pequenas coisas Deus vai te testar, né? E nas grandes coisas também Deus vai te testar. Isso aconteceu com José. Olha lá, o copeiro esqueceu dele. Depois o que aconteceu? Então aos 30 ele virou ministro. Mas veja, dos 17 até os 30, para que aos 30 anos, então ele foi o quê? Ele foi escravo. Depois ele foi prisioneiro. Depois, aos 39, 22 anos depois, só 22 anos depois, e ele queria esquecer tudo aquilo, mas esquecer nada, que Deus tinha um plano para que ele pudesse então voltar. E por último, me ajude lendo o texto, por favor. Mas enviou um homem adiante deles, machucaram-lhe os pés com correntes.
Pode sentar agora. Machucaram-lhe os pés com correntes, com ferro, prenderam-lhe o pescoço. Meu irmão, quer fazer coisas extraordinárias, vai ter perseguição. Entendeu? Mas Deus, Ele vai fazer essas coisas e você vai brilhar, para que, na verdade, quem brilhe? Jesus Cristo, né? Ele é que vai brilhar, Ele é a luz. Você é que vai fazer com que essa luz de Cristo brilhe aonde você está, na empresa onde você está, no projeto onde você está. Mas pode ter certeza, vai vir, tem que ter persistência diante das dificuldades. Olha aqui. Outra coisa que você tem que ter, capacidade de multiplicar resultados, né? Você quer ter esse sucesso financeiro, mas ao mesmo tempo quer ter uma vida extraordinária. Vai ter que ter a capacidade de multiplicar resultados. Então, me ajude aqui lendo o texto primeiro, por favor. Durante os 7 anos de fartura, José recolheu todo o excedente. Então veja só, era uma estratégia. Então ele teve a capacidade de multiplicar os resultados. E veja lá, no texto de Mateus 25, a chamada parábola dos talentos, viu, Vitor? Olha o que o autor diz assim, ó: o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Então veja só, às vezes o pessoal me pergunta, não, mas qual é a aplicação, né? Você que está na área financeira, qual é a aplicação que dá bastante dinheiro? Quer dizer, o pessoal quer ganhar dinheiro na moleza, né? Só aplicando. Mas se você ler a parábola dos talentos, é muito bom, inclusive você estudar a parábola dos talentos, que você vai aprender lições financeiras impressionantes. O Senhor, quando Ele volta, aí Ele vê que o pessoal multiplicou, né? Quem tinha 5 ganhou mais 5, o que tinha 2 ganhou mais 2. E aquele que não fez nada, enterrou lá o talento, ele diz assim, olha, mas você poderia pelo menos ter colocado lá na Caixa Econômica, né? Porque pelo menos daria um resultado lá, né? Uma aplicação financeira. Então, irmãos, nós temos que fazer realmente multiplicar resultado. Você quer fazer coisas extraordinárias, você tem que multiplicar resultados. Não fica pensando que os outros vão fazer por você, não. Você tem que fazer, né? Essa é uma capacidade que Deus deu a José de multiplicar resultados. E Ele vai dar essa capacidade de multiplicar resultados para todas as pessoas que realmente estão a fim de fazer coisas extraordinárias, né? E eu tenho certeza que você vai fazer isso. Você vai poder multiplicar esses resultados, né? Não fica pensando que não vai ser fácil, não. Coloca todo o teu entendimento financeiro que Deus quer te dar para fazer a multiplicação, não é? Como aquele da parábola dos talentos fez, multiplicou 100% daquilo que ele tinha, né? Então você precisa ter essa capacidade de multiplicar resultado, capacidade de ser sensível, né? A gente já está terminando. Você precisa ter essa sensibilidade. Na verdade, eu até deveria colocar isso aqui como ser mais do que fazer. Mas enfim, ficou aqui, a gente vai ler assim mesmo, né? Vamos lá, 1, 2, 3 já. Profundamente emocionado por causa do seu irmão. Então é a grande luta, né? José estava naquele momento, um momento de grande dificuldade. Como é que ele iria agir depois de ter passado esses 22 anos injustiçado pelos irmãos? Agora ele vê o seu irmão Benjamim, vê os outros irmãos, e ali Deus traz sempre a sensibilidade ao coração do líder. Então você vai fazer grandes coisas, você vai fazer coisas extraordinárias, mas não esqueça que você precisa ser uma pessoa sensível. Você vai lidar com outras pessoas também. Então Deus, Ele não pode tirar do teu coração a sensibilidade, não é? Mesmo diante de grandes projetos que Ele vai realizar através de você. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Muito bem. E outra coisa, a sua capacidade de perdoar, né?
José disse assim, o que aconteceu? Quando Jacó morreu, veja, por isso que eu digo, José era uma pessoa extraordinária. Depois de tudo isso, pastor, né, todos esses problemas que aconteceram, depois ele se deu a conhecer os irmãos. Aí passaram vários anos, se não me falha a memória, 17 anos, na presença de Jacó, né, porque a família de Jacó foi para o Egito. E quando Jacó morreu, sabe o que os irmãos de José fizeram? Inventaram a história. E agora? Agora o nosso pai morreu, sabe o que vai acontecer? José vai se vingar daquilo que nós fizemos. Veja o que é uma pessoa que realmente não vai ter vida extraordinária. Depois de passar por todas essas circunstâncias difíceis e se arrepender de tudo aquilo, eles continuaram o quê? Pensando, agora José vai fazer isso com a gente. Aí escreveram lá, como se Jacó tivesse dito lá, perdoa os seus irmãos. Fizeram uma trama. Quando José, olha lá, agora pois perdoa os pecados dos seus servos, do Deus do teu pai. Quando José recebeu o recado, o que ele fez? Chorou, não é? Porque José era uma pessoa sensível e tinha capacidade de perdoar. E depois ele diz assim, lá em Gênesis, né? Por isso não tenham medo, lá no final ainda falando para os irmãos dele, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente, não é? Isso é uma pessoa com uma mente extraordinária, uma mente para fazer coisas extraordinárias. E eu quero que você, no seu coração, na sua mente, esta noite, Deus faça essa transformação, meu irmão. Que amanhã, quando você for lá para o seu trabalho, ou para onde quer que você for, qualquer que seja o projeto que Deus tem na tua vida, você vai ter agora uma nova mentalidade, uma mentalidade para fazer diferença, para fazer coisas extraordinárias, como José fez. Essa capacidade de perdoar aqueles que vão entrar no teu caminho, vão fazer coisas que você não gostaria. Você tem que ter essa capacidade de perdoar. A gente vê grandes líderes aí no mundo que tiveram que perdoar, né? Pessoas que ficaram prisioneiras durante muito tempo, mas tiveram essa capacidade que só Deus pode dar a você, só o Espírito Santo é que dá essa capacidade de perdoar. Amém, irmãos? Oh, coisa maravilhosa! Uma das coisas que que José reconhecia é que Deus é que controla o sucesso, né? O sucesso, na verdade, como eu sempre falo, ele é uma via de duas mãos, viu, irmãos? Deus faz a parte dele e nós precisamos fazer a nossa parte. Mas leia comigo esse texto aqui com toda a força e vigor que Deus está te dando agora. 1, 2, 3, já. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês planejaram o mal contra mim. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Saber que Deus que controla a tua vida, controla o teu sucesso, Ele transforma coisas ruins em coisas boas. Amém? Ele vai transformar coisas na tua vida que você está considerando ruim em coisas boas. Por quê? Porque Ele tem um plano na tua vida. E Ele vai te levantar, Ele está te levantando hoje para fazer coisas extraordinárias. E tudo aquilo que foi ruim na tua vida, tudo aquilo que te levou para baixo, Deus vai transformar em coisas boas, para que você possa fazer coisas extraordinárias. Eu tenho certeza absoluta que Deus quer fazer isso na tua vida. Ele vai te levantar para fazer coisas extraordinárias. Reconhecer que Deus controla o sucesso. Faça a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. E por último, irmãos, você precisa ter fé e visão de futuro. Me ajude aqui lendo esse texto para a gente concluir. 1, 2, 3, já, com toda a força. Antes de morrer, José disse a seus irmãos:
levando-os para a terra que prometeu com juramento a Isaque. Que coisa maravilhosa. Isso realmente aconteceu, né? Depois Deus levanta quem? Moisés, para fazer esse cumprimento. Então, irmão, vamos sair daquela coisa pequena, onde a gente só vê, olha para a gente mesmo. Qual é o carro? Senhor, me dá um carro zero, me dá um carro novo, me dá uma casa própria. São bons desejos, eu não vou dizer que não sejam, não é? A gente quer esse conforto, mas Deus quer realizar coisas maiores através de você. Amém, irmãos? Deus quer que você tenha uma visão de futuro. E qual é a visão de futuro? Nós não vamos permanecer nessa terra, não é, pastor? A gente vai ficar aqui para sempre? Não, não é? A nossa terra está onde? Nos céus, Paulo fala. É nos céus. Agora nós temos uma missão para cumprir aqui. A nossa missão nós vamos cumprir, mas o nosso olhar, a nossa visão tem que estar muito além do aqui e do agora. Então José, por que ele conseguiu fazer essas coisas extraordinárias? Porque ele tinha essa visão de futuro. Deus certamente virá e levará vocês daqui para uma nova fase. Então tem essa visão grandiosa daquilo que Deus quer realizar através da tua vida. Olha para o futuro grandioso que Deus está te dando. O apóstolo Paulo diz que aquilo que o olho não viu, né? Coisas extraordinárias, coração não sentiu, Deus está preparando para nós. É claro, nós precisamos fazer a nossa parte aqui, né? A nossa vida, enquanto estamos aqui, mas temos coisas maiores, visão de futuro, visão daquilo que Deus quer realizar através da tua vida, através da tua família. Eu queria orar com você agora. Se puder termos uma música aqui. Queria orar com você, queria que você ficasse de pé. Tenho certeza que Deus está fazendo uma revolução no teu coração nesse momento. Deus vai fazer coisas extraordinárias através da tua vida. E se você crê nisso, coloca a tua mão aí no teu coração. Põe a tua mão direita aí no teu coração. Vamos orar nesta hora, pedindo essa orientação maravilhosa de Deus. Oh meu Deus, Pai, eu te peço por cada pessoa que está aqui. Senhor, sei que Tu tem planos extraordinários para cada pessoa, para cada família, Senhor. Oh meu Deus, vai adentrando cada coração nesta hora, Senhor. Vai tirando a incredulidade primeiro, Senhor. Eu sei que o inimigo ele vai querer colocar a incredulidade. Vai dizer, não, isso aí não é comigo, não tem nada a ver comigo não. Isso aí é com as outras pessoas. Tira, Senhor Deus, essa incredulidade. Coloca realmente a fé que José teve, Senhor, para fazer coisas extraordinárias. Meu Deus, faz esta bênção na vida dessas pessoas, de cada uma delas que estão aqui. Eu queria que você que colocou a sua mão aí no seu peito, no seu coração, eu queria que vocês viessem. Vamos ficar aqui junto, mais junto de mim. Saia do seu lugar, todo mundo, não olha para o outro não. Vem aqui, vamos orar aqui. Eu queria que o pastor estivesse aqui também. Vem cá, pastor. Fiquem aqui, fiquem pertinho de mim aqui. Todos podem sair dos seus lugares, podem ficar aqui. Vamos orar juntos. Vamos ter um momento de oração, um momento de transformação. Primeiro eu queria orar por aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Jesus Cristo. Talvez você esteja aqui esta noite. Podem vir, irmãos. Podem sair dos seus lugares. Podem vir. Podem ficar aqui. Eu queria orar por aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Jesus. Oh Senhor Deus, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Zaqueu reconheceu que toda a sua riqueza
Sua riqueza não tinha sentido algum se não tivesse um relacionamento com Cristo. Então ele entregou a sua vida para Jesus. Se tem aqui alguém, Senhor, que ainda não teve essa experiência, eu te peço, Pai, coloque essa certeza de salvação na vida dessa pessoa, Senhor. Coloque essa convicção de salvação na vida dessa pessoa, para que ela possa realizar grandes coisas, que ela possa viver uma vida extraordinária, começando um relacionamento com Cristo, Pai, neste momento, nesta hora. Eu queria que o pastor orasse agora por aqueles que estão em dificuldade financeira, aqueles que estão desempregados, estão precisando realmente de uma ação sobrenatural de Deus. Pode olhar, pastor. Querido Deus, depois de tudo que vimos e ouvimos, só nos resta te pedir nesse instante: enche os nossos corações de sabedoria, porque o sucesso, ó Deus, passa por estes princípios. Oro agora, ó Deus, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelos amigos que posso ver aqui à frente, no que diz respeito à sua vida profissional, ao sucesso pessoal, ó Pai. Muitas vezes, ó Deus, entendemos que estamos preparados para o sucesso, mas muitas vezes ainda não estamos, e é por isso, ó Deus, que o Senhor tarda em dar o sucesso. Muitas vezes precisamos rever pontos, como acabamos de ver nesta noite, princípios da Tua Palavra, que deve ser aplicado na maneira em que administramos, gerenciamos, sonhamos com um futuro, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a todos. Pai de amor, esta oração ela é tão preciosa, ó Deus, porque vivemos num pessimismo nacional. Os dados, as estatísticas que são tremendamente verdadeiros, todos eles dizem que estamos vivendo momentos difíceis, e é neste momento, ó Deus, que nós temos que erguer as nossas vozes e clamar ao Senhor dizendo: Pai, nos socorre, vem ao nosso encontro, abençoa as nossas vidas, porque a nossa fé não está colocada em homens, não está colocada em um governo, a nossa fé está colocada em Cristo Jesus. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor abençoe aqueles que estão desempregados, ó Deus. Abre portas abençoadoras nesta semana, para que eles possam ter o sustento, a dignidade restituída na sua vida, e mais do que isso, ó Deus, que o Senhor sopre sobre os seus corações a visão do futuro, ó Deus, para que eles não fiquem presos, ó Deus, ao passado recente. Pai de amor, eu oro por aqueles que estão subempregados. Quantas vezes, ó Deus, realizando aquilo que os seus dons e talentos não os prepararam para a vida, mas infelizmente as circunstâncias, as decisões rápidas os colocaram neste lugar, ó Pai. E quantas vezes, ó Deus, pelos pedidos de oração percebemos que o teu povo está sendo humilhado, quantas vezes colocado de lado nas decisões de uma empresa. Pai de amor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor realmente agora permita, mesmo no tempo difícil, mesmo no tempo, ó Deus, da secura do Egito deles, que o Senhor permita, ó Deus, a provisão que vem do teu celeiro espiritual, ó Pai. Dá oportunidades novas, que haja mudança de emprego, ó Pai, e que o sucesso possa estar bem pertinho dos teus filhos, ó Pai. Pai de amor, eu oro pelos empreendedores e empreendedoras. Pai de amor, quantos dos nossos irmãos estão vivendo dias difíceis desde janeiro, contratos e orçamentos dados, mas que ainda não tiveram a posição afirmativa dos parceiros. Pai de amor, eu quero te pedir que o Senhor dê muito trabalho para o teu povo, ó Pai. Pai de amor, que os seus celeiros sejam cheios. Pai de amor, que os sonhos, o pedido que este homem, esta mulher entregou, aquele orçamento dado, Pai, que o Senhor dê o sucesso. Pai de amor, que o Senhor mova a tua mão, e nesta semana ainda, ó Deus, que as respostas venham, para que eles possam crer que aquilo que eles acabaram de ouvir a respeito da vida financeira se cumpra em suas vidas, ó Deus. Pai de amor, eu te peço também por aqueles, ó Deus, que estão procurando o primeiro emprego, principalmente, ó Deus, os nossos jovens.
recém-concluintes, ó Deus, das suas universidades. Pai de amor, eu te peço sobre a vida dos nossos jovens, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Pai de amor, dá o sucesso. Pai de amor, se o Senhor abrir uma porta essa semana, que esses nossos jovens entrem por elas, ó Deus, que eles não possam temer, que eles possam seguir em frente, como acabamos de ouvir, olhando para o futuro, ó Deus, e que eles sejam jovens com um futuro promissor e abençoado, ó Pai. Cerca a tua igreja e a vida de todos os membros da nossa igreja, ó Pai, com cuidado financeiro, ó Pai, e que eles sejam sábios na administração dos recursos, e que o Senhor faça prosperar o caminho de cada um deles, mas que a obediência aos princípios da tua palavra sejam realmente os primeiros a serem absorvidos pelos seus corações. E Pai, quando o Senhor os colocarem em posição de destaque, Pai de amor, que eles sejam humildes e sensíveis, descobrindo que todo o sucesso que eles receberam não veio apenas da capacidade, dos dons e dos talentos, mas o sucesso veio do Senhor. Por isso, ó Deus, que naquele lugar de destaque que o Senhor há de colocá-los, que eles possam reconhecer e ter um coração agradecido, ó Deus. Por isso, dá a tua bênção ao teu povo, por este povo que se chama pelo teu nome. E se houver, ó Deus, qualquer levante do maligno contra a vida deles, contra os lares dos teus irmãos, contra, Senhor Deus, a empresa dos teus servos, Pai de amor, eu te peço, se hostes espirituais da maldade se acumulam, tentando, ó Deus, humilhá-los, desprezá-los, destruí-los, Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, resistimos toda afronta do diabo e te pedimos que caia por terra qualquer levante do inferno contra a vida dos teus filhos, porque os teus filhos devem triunfar para que o mundo veja as boas obras e glorifique ao Senhor que está nos céus. Dá, ó Deus, a bênção para o teu povo, é o que eu te peço e oro agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai, amém. Continua um pouco ainda, irmãos. Eu quero orar pelo pastor também, por vocês. Deus e Pai Santo, tens aqui o teu servo, Pai, que está liderando todo este rebanho, meu Deus. Ele precisa de sabedoria, Senhor Deus. Eu sei que ele é uma pessoa sábia, mas que Espírito Santo possa dar ainda mais da tua porção sobre ele, Senhor. Que ele ainda possa fazer coisas extraordinárias, Senhor Deus, para a tua honra, para a tua glória, Senhor Deus. Que ele possa liderar esse rebanho de pessoas que vão fazer coisas extraordinárias também, Senhor. Pai, abençoa ele, a sua família, Senhor Deus. Derrama bênçãos graciosas, Senhor Deus, para que ele possa avançar cada vez mais e liderar esta igreja. E Senhor, eu te peço também por essas pessoas que estão aqui. Meu Deus, tu tens tantos dons aí guardados contigo, Pai. E eu te peço que nesta hora tu possa estar liberando, Pai, o dom de administração, Senhor. Derrama sobre o teu povo, Pai, esse dom maravilhoso que nós tanto precisamos, Senhor Deus, na nossa nação, no nosso Brasil. Dá esse dom de administração, Senhor. Dá o dom de liderança, Senhor. Levanta líderes aqui, Senhor, nesta hora, nesse momento, para fazer diferença nesta nação, Senhor. Dá sonhos, Senhor Deus, ao teu povo, Pai. E se por acaso alguns desses sonhos foram machucados, Senhor Deus, pelo andar da vida, tu possa estar resgatando, restaurando, vivificando esses sonhos na vida de cada um dos seus servos, Senhor, tirando as mazelas que o inimigo tem colocado, Pai, revivificando esses sonhos, meu Pai. Eu quero te pedir esta bênção, esta graça, que possamos ir para os nossos lares com a certeza da transformação que tu estás operando nas nossas vidas. Eu te peço, eu te suplico nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Pastor, obrigado. Quantos foram abençoados aqui esta noite? Levante sua mão. E vou pedir agora a coisa mais simples para vocês. Eu sei que vocês vão fazer coisas extraordinárias. Tem uma coisa muito simples que vocês podem fazer no final.
Eu trouxe alguns exemplares, pastor, do meu livro, o último que eu lancei, o Sucesso Financeiro. Então, uma coisa pequena, simples para vocês. Quando vocês saírem, dá uma passadinha lá, leva pelo menos um exemplar. De preferência, leva 2, já para abençoar a vida de alguém, tá bom? Eu sei que temos aqui em torno de 1000 pessoas. Eu gostaria de não ter que levar nenhum para casa, irmãos. Sim, vocês vão estar abençoando também o nosso ministério. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Vamos aplaudir. Paulo, muito obrigado, meu irmão querido. Que Deus os abençoe. Eu sei que você sempre dá glória a esse Deus grande. Mas, irmãos, com o Paulo aqui do meu lado, fique no lugar onde vocês estão. Fica aí. Vamos orar. Eu quero despedir vocês com a bênção dos apóstolos. Nos tempos do Novo Testamento, quando a bênção dos apóstolos era ministrada, as pessoas estendiam a mão como quem recebe. Estende sua mão e receba a bênção dos apóstolos. Querido Deus, por tudo que vimos e ouvimos nesta noite, nós te glorificamos e te exaltamos. Pai de amor, abençoe este povo que se chama pelo teu nome nesta semana. Pai de amor, onde eles colocarem a planta dos seus pés, que o Senhor ordene a bênção naquele local, ó Deus. Pai de amor, que o Senhor abençoe as mãos do teu povo. Tudo que eles colocarem as mãos para fazer, dá o sucesso, ó Deus. Pai de amor, eu te peço, coloque novos sonhos em seus corações, que seja o povo sonhador, porque o povo sonhador é o povo realizador do Senhor, ó Pai. E assim, queridos irmãos e irmãs, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo do Senhor estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. E a mão que recebeu agora é a mão que vai abraçar quem está do seu lado. Obrigado. Querida igreja, a instrução final é esta: pastor Paulo vai estar lá na porta. Você passe por lá, compre os exemplares, não deixe ele levar nada de volta para casa dele, tá bom? E eu quero pedir para as pessoas que querem nos ajudar na área de segurança e na área de estacionamento, você homem, mulher, vem até aqui à frente, tá bom? O Plínio já está aqui com a plancheta para anotar os seus nomes. Por favor, venha nos ajudar nesta área tão importante na vida da nossa igreja. Uma boa noite, vão em paz e que Deus os abençoe. Amém.